paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sou a professora Amélia Lemos e farei com vocês o comentário relacionado à leitura diária. Leitura diária referente à lição de número 13, Perseverando na Fé em Cristo. Esta lição será ministrada no dia 30 de março de 2025. Hoje é 26 de março de 2025 e o texto que nós vamos ler está em João capítulo 10, versículo 35, que se refere ao momento no qual o Senhor Jesus, a maior autoridade no céu e na terra, disse que a Bíblia é inerrante. Vamos ao texto. Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Eu vou centrar a atenção só na última parte, e a Escritura não pode ser anulada. Ela não pode ser anulada, porque ela não tem erro. Como ela não tem erro? Não, ela não tem erro. Mas, irmã Amélia, durante os séculos, as pessoas cometeram erros de tradução. Alguém vai me dizer aqui. Eu concordo. Mas nós não estamos falando de problemas de tradução. Nós estamos falando de conteúdo. Não há erro no conteúdo bíblico. A mensagem prevaleceu. Essa que vos fala aqui passou por uma situação semelhante. Porque estando na academia, né, nos cursos de pós-graduação de nível superior, as pessoas geralmente usam esses argumentos para invalidar as escrituras. Elas leem Aristóteles, Platão, Sócrates, Heródoto e vários outros escritores da antiguidade e não se preocupam com a questão do erro da tradução, mas quando se trata das escrituras, as pessoas já mencionam esse argumento, já partem para esse argumento para denegrir a palavra de Deus e invalidar o que nela está escrito. No entanto, nós vemos que o texto bíblico não teve prejuízo do seu conteúdo. A mensagem é a mesma. Há alguma questão relacionada à tradução, no caso de quando Jerônimo fez a tradução da Vulgata Latina, de Lutero, quando eles não encontram uma palavra e eles fazem uma adaptação do texto. Não é? Esta é uma regra da teoria da tradução. Quando você não encontra um elemento similar numa língua que tenha relação com a língua de chegada, não é? Da língua de partida para a língua de chegada, você não encontra uma palavra similar, daí você faz uma adaptação. Muitos deles fizeram adaptações, porque às vezes não haviam expressões no grego e no hebraico para transpor para o português, para o latim, para o alemão. E estas foram algumas questões que ocorreram nos momentos das traduções. Nenhum livro teve uma tradução feita com tanto cuidado
teve tantas cópias e tantos manuscritos, mais de 2.000 manuscritos disponibilizados para as pessoas, para a humanidade, como a Bíblia, que teve mais de 2.000 manuscritos encontrados para a Conferência dos Textos. E eu creio que muitos de vocês já tenham ouvido falar da história referente aos manuscritos do Mar Morto. Se algum irmão ainda não ouviu falar, confira, vá à internet, pesquise, manuscritos do Mar Morto. Lá, nesta região de Qumran, foram encontrados diversos textos bíblicos copiados, que foram referentes ao Antigo Testamento, e são de um período anterior a Cristo, né? Eu acho que de 2 séculos anteriores a Cristo. E claro que muitos, eu não vou poder contar a história toda aqui, mas muitos desses textos foram danificados por causa do tempo, né? Que isto foi antes de Cristo, e imagina, foi encontrado em 1947. Olha o milagre! E foram encontrados todos os livros do Antigo Testamento, só não o livro de Esther. E muitos foram danificados, eles conseguiram detectar por trechos do manuscrito. Mas um desses livros foi encontrado na sua integridade. Foi encontrado inteiro, o rolo inteiro, que é o livro de Isaías. Então, os especialistas se reuniram, não só uma pessoa apenas, para conferir o texto e ver quais seriam as diferenças existentes entre o texto de Isaías, copiado antes de Cristo, e com o texto de Isaías que nós tínhamos no século XX. E para a admiração dos pesquisadores, não havia mudança. O texto era mesmo, meus irmãos. Por que que isto aconteceu? Porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. E foi com essa história que eu calei a boca de um dos nossos colegas da sala, lá na universidade, que quis confrontar a minha fé, dizendo que o livro que eu defendia era um livro cheio de erros. E eu falei para ele: você conhece a história dos livros do Mar Morto? Não. Então, vai pesquisar. E ele se calou diante disso e começou a me respeitar. Porque nós lemos, nós seguimos o melhor livro do mundo. O livro mais vendido do mundo. O primeiro livro traduzido do mundo. O primeiro livro impresso no mundo. E o livro mais poderoso do mundo. Porque a boca de Deus é quem fala por ele. Então, quando vier alguém te dizer que Deus não fala, que a Bíblia foi escrita por homens, nós já vamos para um próximo versículo para apontar. Sim, que Deus usa homens para escrever, porque se ele descesse dos céus
para escrever, certamente ele não acreditaria. Então, ele vai usar homens sim, porque o nosso Deus usa quem ele quer. Amém?